Glória a Deus. Boa noite. Que a paz esteja com todos vocês, com todos nós, porque a presença do Senhor está neste lugar. E aonde Ele está, a paz, a alegria, a manifestação de poder. Por isso nós cremos que esta será mais uma noite de mover extraordinário da presença de Deus neste lugar. Oh, aleluia! Há um mover extraordinário, uma unção profética neste lugar. Já foi declarado, já foi profetizado que esta será uma noite marcante na minha e na sua vida. Oh, aleluia! Porque o Senhor marcou a data de hoje. O Senhor marcou este lugar. O Senhor quer marcar as nossas vidas nessa noite. E por isso nós exaltamos ao Senhor. Nós exaltamos, nós engrandecemos ao Senhor. Aleluia. 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 Checandalabalaracheandalais. Oh, balamachere-candalabalabachere-andalais. Retorobocandalabalabachere-andalas. Rebalabachere-bacandalabalades. Oh, candalamais. Oh, aramachiri-candalarás. Anjos de Deus, anjos ministradores de Deus, anjos de Deus que ministram a nosso lugar, se movam com liberdade aqui, se movam com liberdade sobre cada vida. Te adoramos, Senhor, te adoramos, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Que lindo, que maravilhoso é podermos estar na presença do Senhor. Como disse o pastor ao iniciar o culto nesta noite, não há um lugar melhor para nós estarmos do que na presença do Senhor. E nessa noite eu louvo a Deus pela tua vida. Você que em uma segunda-feira, na primeira segunda-feira do ano, você dedica esse tempo a estar na presença do Senhor, a estar diante do Senhor. E nesta noite eu creio que será algo muito especial na minha vida e na tua vida, porque Ele aqui está. Glória a Deus. Eu quero louvar ao Senhor pela vida, pastor Jimmy, pastora Sabrina, nossos queridos amigos, companheiros de longas datas, que o Senhor continue usando, abençoando. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, nessa igreja tão amada. Temos orado por vocês, temos clamado por vocês, e hoje temos a oportunidade de estarmos aqui juntos, para juntos recebermos da palavra do Senhor, Louvo a Deus pela vida da minha família, do meu genro, o Clay, pela vida da minha filha Thalita, pela vida dos meus netos, Giovana, Rafaela, Lucas, pela vida da minha filha Priscila, que está aqui conosco nessa noite, porque podemos como família estarmos no altar e estarmos na casa do Senhor. Eu sempre tenho dito isso, eu agradeço ao Senhor, porque eu tive o privilégio desde a minha infância servir ao Senhor. Desde quando muito pequena, não que tenha crescido muito, mas desde muito pequena, dos meus primeiros anos de vida, eu pude conhecer Jesus, servir Jesus, vivi toda a minha vida, toda a minha infância, a minha adolescência, juventude, me casei servindo ao Senhor, fiquei 40 anos casada com um pastor, servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus. Então eu me considero alguém muito privilegiada pelo Senhor, por poder estar no altar e poder ter toda a minha família, os meus 3 filhos, meu genro, minha nora, meus netos, toda a minha família, meus irmãos, cunhados, sobrinhos, minha mãe, todos servindo ao Senhor, e grande parte deles no altar ministrando a palavra. Então nessa noite, eu quero agradecer a Deus por isso. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu o privilégio de falar em teu nome. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite algo que o Senhor colocou em meu coração desde que recebemos o convite para estarmos aqui ministrando a palavra. Eu quero compartilhar com você aquilo que a Bíblia nos traz no capítulo 2 de Neemias. Neemias capítulo 2.
Eu gostaria de acompanhar, que você pudesse acompanhar conosco esse texto, Neemias, capítulo 2, versículo 11 a 13. Depois nós vamos lá para o versículo 17 e versículo 18. Neemias, capítulo 2, versículo 11. Diz a palavra do Senhor: Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia, eu não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Vamos lá para o versículo 17. Então eu lhes disse: Vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas, e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo, e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: Levantemo-nos, pois, e reconstruamos as nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram as suas mãos para a realização deste bom projeto. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar diante da presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse é um texto em que eu tenho grande alegria, e durante muitos anos eu estive meditando e tenho grande alegria em poder continuar a meditando nele. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos uma situação na vida de um homem, tido como um homem muito importante. E quando nos voltamos à palavra do Senhor, comumente nós gostamos de falar a respeito de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos grandes patriarcas. Gostamos de falar a respeito dos grandes reis, gostamos de falar de Davi, gostamos de falar dos grandes profetas, gostamos de falar das grandes mulheres da Bíblia. Não podemos deixar de lado as grandes mulheres. Mas quando eu me volto para a palavra do Senhor, eu gosto muito de meditar a respeito da vida deste homem que nós acabamos de ler uma parte de uma situação da vida dele. Para contextualizar, para que você entenda, a respeito de quem é este personagem que nós queremos falar nessa noite, chamado Neemias, eu quero te chamar a atenção a respeito do contexto histórico. Neemias, ele viveu durante o período de cativeiro babilônico. Ele viveu no período de aproximadamente 560 a.C. Ele viveu num período onde o povo de Israel, os judeus haviam sido levados cativos. A palavra do Senhor nos fala a respeito de um grande rei, do rei Nabucodonosor. Era um rei conhecido, era um rei famoso, era um rei importante. Este rei, ele se levanta liderando o exército dos caldeus, ou o exército babilônico, e ele se levanta de uma forma tão tremenda contra Jerusalém. Jerusalém era a capital de Judá, Jerusalém conhecida como a cidade santa, Jerusalém conhecida como a cidade de Davi. Jerusalém, uma cidade muito especial, uma cidade preciosa aos olhos de todos os judeus. E Nabucodonosor, então, ele se levanta juntamente com um poderoso exército, e ele então ataca Jerusalém. Ele ataca e ele consegue enfraquecer Jerusalém. E como ele enfraquece Jerusalém, como ele sitia Jerusalém, ele consegue então derrotar, ele consegue invadir toda Judá. E no momento, nessa situação, Judá começa a viver, após a invasão de Nabucodonosor, começa a viver uma situação muito terrível.
começam a viver uma situação muito difícil, uma situação de tristeza, uma situação de dor e uma situação de muita fome. Dizem os historiadores, e a palavra do Senhor nos dá esse apoio, dizendo que muitos dos judeus daquele período de fome, de crise, de dificuldade, sendo assolados pelo exército babilônico, muitos chegaram até mesmo a matar os seus próprios filhos. Tamanha era a fome, tamanha era a situação que eles enfrentavam, chegaram a matar alguns dos seus próprios filhos para comerem as suas carnes, para poderem saciar a sua fome, para continuarem, para poderem continuar lutando, guerreando e defendendo Jerusalém, que foi atacada e que estava sendo sitiada. Você pode imaginar a situação terrível? Porque eles pretendiam lutar até as suas últimas forças, mas eles estavam lutando em uma situação que já estava decretada a derrota. A palavra do Senhor nos fala que durante esse período, então, o que acontece? Aqueles que não morreram, aqueles que não foram mortos nesse período, foram espalhados, foram dispersos por diversos lugares, por diversas regiões, e muitos daqueles que não foram mortos ou dispersos, principalmente aqueles da família nobre, da corte, da nobreza, os príncipes, aqueles que eram os mais jovens, que tinham características especiais diante do povo, foram levados cativos, foram presos, foram tirados da sua nação, foram tirados da sua terra, foram tirados da sua família, os quais muitos já haviam morrido, e foram levados para a Babilônia, para que lá na Babilônia fossem treinados, fossem ensinados a uma nova língua, a uma nova cultura, abandonando tudo o que eles nasceram crendo, acreditando, nasceram vivendo naquele período de crenças, foi deixado para trás e foram levados para a Babilônia. A Bíblia nos fala que durante esse período, foi o período em que Daniel, Azarias, Misael, Ananias, Ezequiel e muitos outros foram levados para a Babilônia como cativos, como escravos, entre aspas, foram levados para longe do seu povo, para longe da sua terra. Mas nos diz a palavra e nos diz a história que os anos passaram e que anos depois se levanta dois reinos, os medos e os persas, que se levantam e se unem as suas forças, e com suas forças unidas, eles se levantam contra Nabucodonosor, e o vencem, e derrubam Nabucodonosor. Nabucodonosor agora não tinha mais todo aquele poder, porque o império medo-persa toma posse, toma a liderança, e foi um império muito poderoso, e de acordo com muitos historiadores, foi um dos mais poderosos da história. Foi o Império Medo-Persa. Eles conseguiram reunir, agrupar 180 nações, 180 líderes de povos. Eles reuniram um grande e poderoso império mundial que dominava e que conseguiram derrubar Nabucodonosor. Com a sua queda, então, agora Nabucodonosor não estava mais no poder, o Império Medo-Persa dominando. E neste império reinavam muitos reis, eram liderados por reis, pelos Assueros ou Artaxerxes. Assuero era um título dos medos, e Artaxerxes era dos persas. E durante este período, no governo, na liderança do Império Medo-Persa, é que entra no cenário Neemias. Contextualizamos para que você pudesse entender onde surge Neemias, esse do qual nós queremos falar nessa noite. Neemias estava então vivendo na Babilônia, vivendo no exílio. Neemias estava numa posição onde muitas pessoas, por falta do conhecimento, quem sabe, acham que ele era apenas um serviçal na Babilônia.
Mas a Bíblia nos fala, e quando você estuda e conhece da forma como ele vivia na Babilônia, nós começamos a encontrar algumas características em Neemias. A Bíblia nos fala que ele era o copeiro, do rei. Naquele período, o copeiro ocupava uma posição de muito destaque. Era uma posição de muita importância. Era uma posição destacada, por quê? Porque o copeiro era aquele que tinha um contato direto com o rei. O copeiro era aquele que estava ligado diretamente ao rei. Porque tudo aquilo que o rei haveria de comer, tudo aquilo que o rei haveria de beber, antes o copeiro precisava experimentar. Porque havia-se muitos golpes militares, muitos reis, muitos líderes eram mortos através de envenenamento. E para se prevenir disso, então, os reis tinham os seus copeiros, que eram pessoas de extrema confiança do rei. Eram pessoas que estavam próximas, eram pessoas que tinham uma ligação direta, eram pessoas que eram, de alta confiança. Vamos analisar uma pessoa que está diretamente ligada a um rei. Onde é que o rei vivia? Onde é que o rei dormia? O que é que um rei comeria? Você imagina qual seria a comida de um rei? Pode imaginar? Você pode imaginar como é a mesa de um rei? Sabe quem comia da comida do rei antes dele provar? O copeiro. E o copeiro era Neemias. Ele estava em contato direto com o rei. O rei não tomava uma porção de água sem que antes Neemias provasse. Neemias, que era o copeiro, provava a água, esperava-se algum tempo, se nada acontecesse com ele, o rei então bebia. Isso quer dizer que o rei dependia todo o dia de Neemias. Por ser uma profissão, um cargo de extrema confiança, também era um cargo muito arriscado. Ele colocava a sua vida à disposição do rei. Ele estava ali dizendo: rei, eu estou disposto a dar a minha vida por você. E se tivesse um veneno na bebida ou na comida, quem morreria? O copeiro. O salário, aquilo que ele recebia, o pagamento para um copeiro era muito alto. Ganhava-se, a remuneração de um copeiro era muito alta. Então ele não era um funcionário qualquer, ele era um funcionário de alto escalão. Ele morava no palácio, ele usava boas roupas, ele se vestia muito bem. Ele tinha uma aparência bela porque ele estava junto com o rei. Ele tinha proximidade com o rei e também com a rainha que ali estavam. Todo um contexto. Neemias foi colocado naquela posição, na posição de copeiro do rei do Império Medo-Persa. A pessoa mais importante do império era o rei. Ele era o homem desejado a ter a posição. Muitos desejavam ter aquela posição, muitos olhavam para ele e viam nele a pessoa mais importante do mundo na época. É como se hoje nós pegássemos e colocássemos alguém para trabalhar diretamente com o presidente dos Estados Unidos da América, que é uma das pessoas mais importantes do mundo. A sua posição, o seu cargo é cobiçado por tantos. Neemias estava ali, diante do homem mais importante do mundo na sua época. E eu pergunto a você, por que ele estava ali? Qual era o propósito dele estar ali? Ele não estava exilado do seu povo, longe do seu país, longe da sua família, longe da sua nação? Eu pergunto muitas vezes, quantas foram as vezes que durante os momentos que ele tinha a sua cabeça reclinada no seu travesseiro, ele pensava na sua terra, ele pensava no seu povo, ele pensava na sua família? Quem sabe ele se lembrava dos seus pais, dos seus ancestrais, quem sabe ele se lembrava de tantas coisas, mas ele estava ali, ele estava na Babilônia,
e ele estava servindo ao homem mais importante do mundo na época. Mas diz a palavra do Senhor, e que nós lemos em Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, depois, se você está anotando, você pode meditar na sua casa. A palavra do Senhor nos fala que em uma certa ocasião, Neemias, que estava no palácio, usufruindo das melhores roupas, da melhor cama para dormir, da melhor comida, da melhor bebida, de uma posição elevada, de uma alta remuneração, Neemias recebe a visita de um dos seus irmãos, de seus familiares, de seus parentes, que vem de Jerusalém, viaja de Jerusalém e vai até Suzã, que era a capital, e havia ali a fortaleza, o palácio de Assuero em Suzã. Neemias recebe, olha os privilégios que ele tinha o privilégio de receber o seu parente lá no palácio, na fortaleza de Suzã, e algo tremendo começa a acontecer na vida de Neemias. Quando ele encontra-se com Anani, o seu parente, a primeira coisa que ele pergunta para Anani é: como está Jerusalém? Como está a minha terra? Como está a minha cidade, Jerusalém, a minha tão amada Jerusalém? Como está a cidade de Davi? Como está a cidade santa? Como estão os meus familiares? Como está o nosso povo lá em Jerusalém? Mas a resposta que ele teve não lhe agradou muito. A resposta que Neemias recebe foi muito dura ao seu coração. A resposta de Anani foi: Jerusalém está destruída. Os muros da nossa cidade foram derrubados. O templo do nosso Deus, onde cultuávamos o nosso Deus, onde sacrificávamos ao nosso Deus, onde marcou a história do nosso povo, o templo foi destruído. Os objetos sagrados foram saqueados. Foram atingidos todos os objetos do templo. E Anani diz mais: o túmulo dos nossos antepassados estão abandonados. E os túmulos dos antepassados para um judeu é algo muito sério, é algo muito importante. Para eles marcam muito a sua história. Quando Neemias ouvisse os túmulos dos nossos pais, os túmulos dos nossos antepassados estão completamente abandonados, e as portas da nossa cidade foram queimadas, elas foram atingidas, elas foram danificadas. As 12 portas da nossa cidade, os muros foram destruídos, as portas foram danificadas. E a palavra do Senhor nos diz no capítulo 1, versículo 4 de Neemias, que Neemias então, ele se assenta e ele chora amargamente durante dias. Ele se senta, ele chora, ele lamenta durante dias, em jejum e oração. Neemias, quando recebe a notícia, ele fica muito triste. Ele se senta, ele lamenta, ele chora, mas ele toma uma atitude. Ele vai falar com Deus. Ele vai falar com Deus e ele jejua. E eu gosto de fazer aqui uma pergunta: qual foi o jejum de Neemias? Ele não era o copeiro do rei? Ele não precisava provar tudo que o rei haveria de beber ou de comer? Qual foi o jejum de Neemias? Tá aí, fica uma perguntinha para você pesquisar depois. Qual foi o jejum que ele fez? Muitas vezes nós acreditamos que jejuar é nos abster apenas de comidas ou de bebidas, mas existem muitas formas de jejum, e nós encontramos aqui na palavra do Senhor, um dos prováveis jejuns que Neemias fez. Ele era o copeiro, mas ele se lembra de, apesar de ele estar ali no palácio, na fortaleza de Suzã, ele se lembra que há alguém com quem ele pode conversar, há alguém que ele pode buscar,
alguém com quem ele pode dialogar e que vai poder alcançar o seu coração, mesmo triste, mesmo em dificuldade. E a palavra do Senhor nos diz que Neemias ora, que Neemias jejua. E eu quero dizer para vocês, irmãos, meus queridos, não existe uma arma mais poderosa, não existe uma arma mais poderosa do que quando nós nos levantamos para orar, para clamar a presença do nosso Deus. Quando nós abrimos a nossa boca, quando nós nos conectamos com Ele, quando nós abrimos a nossa boca para falar, ou mesmo quando nós não temos força nem para abrirmos a nossa boca, porque há situações em nossa vida que nós não temos força nem para sair palavras, mas o nosso Deus é tão grande, Ele é tão tremendo que Ele conhece os nossos pensamentos. Quando você se conecta com Deus em pensamento, quando você conversa com Ele, é uma arma poderosa que está sendo ativada, que você está usando. Neemias conhecia esse poder, o poder da oração. Ele ora, ele coloca diante de Deus, ele começa a clamar a Deus, ele começa a falar com Deus. E eu quero dizer a você que algo tão tremendo, tão extraordinário aconteceu durante aquele período em que Neemias clamou ao Senhor, que Neemias falou com Deus, que Neemias jejuou, apresentou-se em intimidade com o seu Deus, o Deus que ele conhecia, o Deus de Israel, que mesmo ele estando lá na Babilônia, ele não havia esquecido, ele não havia deixado, ele estava longe de Jerusalém, mas ele estava perto do Deus que havia estabelecido Jerusalém. Neemias, enquanto ele ora, enquanto ele jejua, enquanto ele clama, Deus estava se movendo, Deus estava trabalhando, Deus estava agindo onde? Na vida de Neemias. Deus estava agindo na vida de todos os judeus que estavam dispersos. Deus estava agindo no coração do homem mais importante do mundo da época. A palavra de Deus nos diz que enquanto Neemias orava, Deus trabalhava no coração do rei, Deus trabalhava no coração de Artaxerxes, Deus estava se movendo no coração daquele que aparentemente era um ímpio, não tinha conhecimentos do poder e da extraordinariedade que é o nosso Deus. Deus trabalhava em silêncio no coração do rei, enquanto Neemias orava. Esse é o poder da oração. Diz-nos a palavra então, que Neemias, para cumprir com a sua tarefa, cumprindo com a sua posição de copeiro, ele se apresenta diante do rei, para cumprir com a sua função. E quando ele chega diante do rei, o rei olha para Neemias, e o rei vê tristeza no semblante de Neemias. O rei vê tristeza nos seus olhos, e eu imagino que o rei conhecia muito bem a Neemias, convivia com ele, da mesma forma que Neemias conhecia o rei conhecia Neemias. O rei sabia que Neemias servia a um Deus vivo, o rei sabia que Neemias não tinha se curvado aos deuses da Babilônia. O rei sabia que Neemias, apesar de estar distante, era um homem fiel, era um homem íntegro na presença de Deus. E o rei então pergunta para ele: o que está acontecendo com você? Por que você está tão triste? O que acontece com você hoje, Neemias? Você não está no seu normal, você está diferente. E Neemias, então, naquele momento, nós vemos aí a intimidade de Neemias com o rei. Neemias diz: meu Senhor, como eu não estaria triste, sabendo que a minha cidade está destruída, sabendo que o meu povo está disperso, sabendo que o templo onde foi construído para adorar o meu Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, foi destruído, foi saqueado os objetos sagrados. Como eu poderia não estar triste, sabendo que os túmulos dos nossos antepassados, dos meus pais, estão abandonados? Como eu poderia não estar triste, sabendo que há um povo lá fora, longe, fora da situação de privilégio que eu estou vivendo aqui,
está sofrendo de uma forma intensa a dificuldade. E naquele momento, a mão de Deus, que já havia movido o coração do rei, se manifesta diante de Neemias. O rei, naquele momento, diante do copeiro, o homem mais importante do mundo da época, o homem que tinha o domínio, com o seu exército, com as suas armas poderosas, de 180 nações, o império mais poderoso, ali reunido, aquele homem que tinha todo esse poder, diante de um homem que havia se prostrado diante de Deus, clamando ao Senhor, pergunta: o que você quer que eu faça para te ajudar, Neemias? O que você precisa? O rei pergunta para ele: o que você quer? O que você precisa? O que você quer que eu te faça? Eu quero dizer para você algo muito especial nessa noite. Maior do que Artaxerxes, maior do que o rei do império Medo-Persa, maior do que aquele homem todo poderoso, o rei maior do que ele está aqui hoje. Está aqui hoje. E ele está aqui e está fazendo a mesma pergunta para você que tem orado, para você que tem buscado, para você que tem se mantido fiel, para você que é um dos remanescentes. Depois de tantas crises, depois de tanta dificuldade, depois de tantas lutas, depois de terem centenas e milhares de pessoas assentadas aqui nessas cadeiras, você se permaneceu fiel, você se permanece íntegro, você permanece clamando ao Senhor, você permanece buscando ao Senhor. E eu quero te dizer que durante todo esse período que a nossa nação, que o mundo foi assolado pela pandemia, muitas percas, muitas mortes, muitos prejuízos materiais, muitas famílias destruídas, muitos foram espalhados, mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores estava trabalhando. Ele estava trabalhando. Enquanto nós estávamos com os nossos joelhos dobrados, enquanto pelas madrugadas você chorava, enquanto pelas madrugadas você mulher lamentava, você mãe, você pai, você filho, você clamava, não sabia mais nem como clamar, mas você derramava suas lágrimas diante do Senhor. O rei dos reis estava ouvindo, e ele estava trabalhando, e ele veio aqui hoje para te perguntar: por que você está com essa carinha triste? Por que você está com esse semblante de preocupado? Por que você está tão ansioso, tão preocupado com o que vai acontecer no ano de 2022? Ele te trouxe aqui para dizer: eu estou diante de você. Eu trabalhei durante todos esses dias, durante todos esses meses. Eu tenho trabalhado em teu favor. O que você precisa? O que você quer que eu faça? Peça-me, o que você quer que eu faça? Assuero, Artaxerxes, o grande rei, o líder do império Medo-Persa, se dobra diante de Neemias, que era o copeiro, e pergunta: o que você quer que eu faça? A resposta de Neemias: eu quero que você me permita sair aqui da fortaleza e ir lá para Judá. Eu quero ir para Jerusalém. Eu quero que você me dê cartas para os governadores. Eu quero que você me dê carta para todos os governadores que você tem autoridade sobre eles. Eram 180. Eu quero cartas para os governadores, me dando liberdade, me dando autoridade. E eu quero que você me libere por um tempo indeterminado, para que eu possa cumprir uma missão. E você sabe o que aconteceu? Porque Neemias disse: permita-me que eu vá para Judá. O rei disse: eu permito, você pode ir, eu te dou férias, você vai receber férias por um tempo indeterminado. Neemias estava ali se submetendo à autoridade do rei,
E há um princípio que é imutável, que é o princípio de autoridade. Quando nós nos submetemos a princípios de autoridade, Deus cumpre com propósitos na nossa vida. Neemias disse: eu me submeto à tua autoridade, rei. Ele disse: eu preciso que você me libere. Neemias disse: eu quero que você me dê cartas para levar aos governadores. E isso queria dizer: eu preciso que você me dê recursos financeiros. Eu preciso de recursos, eu preciso de bens, eu preciso de dinheiro, eu preciso que as finanças sejam colocadas nas minhas mãos. E eu não sei qual é o tempo que eu vou demorar para voltar. A palavra do Senhor nos diz que o rei falou: pois bem, Neemias, você pode ir, eu te libero. O rei deu a palavra de autoridade, liberou autoridade sobre Neemias. O rei deu cartas aos governadores, o rei deu provisão para Neemias. Ele tinha a autoridade do rei, ele tinha a provisão, e ele disse: eu não tenho tempo, porque eu não sei qual será o tempo que eu vou gastar. Neemias estava dizendo ali: Deus é o Senhor do meu tempo. Eu me coloco nas mãos dele, e ele é aquele que vai coordenar, controlar todas as coisas da minha vida. Eu quero dizer a você que nós encontramos ali em Neemias todas as características de uma pessoa que decide, que toma uma decisão de reconstruir. Nós encontramos em Neemias essas características, e ele recebeu a bênção de Deus, ele recebeu a direção de Deus. Por quê? Porque ele tinha características especiais. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês algumas características que nós encontramos na vida de Neemias, e que eu e você precisamos ter, precisamos desenvolver, para que possamos reconstruir aquilo que o inimigo atacou, reconstruir em muitas áreas onde o inimigo tem nos bombardeado, e todos fomos bombardeados pelo inimigo, em diversas áreas. E nós vemos que a igreja do Deus vivo, não somente aqui no Brasil, mas em toda a face da terra, foi atacada, foi minada, teve os seus muros, muitos deles derrubados, teve as suas portas, muitas delas queimadas. E chegou a hora, chegou o momento, o ano de 2022, é o momento onde a igreja do Deus vivo tem que se levantar, para reconstruir, para restaurar, para levantar, para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido. E nós, em especiais brasileiros da América Latina, nós temos uma promessa de Deus. Nós temos uma promessa de que Brasil é a terra do avivamento, o Brasil é celeiro para nações, e nós temos visto isso. O mundo tem clamado pelo Brasil, pela América Latina, porque o mundo conhece as palavras proféticas. Mais de 40 anos, mais de uma geração está sendo proclamada, que no Brasil se levantará o maior, o mais intenso, o maior de todos os avivamentos da história da igreja, se levantará a partir do Brasil, que contagiará a América Latina, que vai alcançar todas as nações da terra. É tempo da igreja reconstruir. É tempo de nós, homens, mulheres, jovens, crianças de Deus, reconstruirmos, restaurarmos aquilo que o inimigo durante anos tentou roubar, tentou destruir, mas ele não tem poder de destruir aquilo que Deus edificou. Existem remanescentes, e o Senhor está levantando como levantou Neemias. Neemias tinha muita empatia, nos colocarmos no lugar do outro, sofrer a dor daquele que está sofrendo. Neemias estava muito bem, obrigado, lá na fortaleza de Suzã, comendo e bebendo do melhor, usando as melhores roupas, morando no melhor palácio. Era uma fortaleza. Suzã tinha fortaleza extraordinária. Ele vestia-se com as melhores roupas, ele estava convivendo num lugar extraordinário. Mas ele, quando soube notícia do seu povo, ele chorou,
ele lamentou. Nós estamos aqui, vivendo no melhor lugar. Declaramos que não há um melhor lugar para estar do que aqui, na presença do Senhor. E aqueles que estão lá fora? E a nossa família? E o nosso povo? E os brasileiros? E como está a nossa nação? Como está a América Latina? Como está o nosso mundo, o mundo lá fora? Como está? Eles estão como estava Jerusalém, destruída, desolada, em tristeza, em pranto, necessitando de alguém para estender as suas mãos e fazer alguma coisa. Neemias era empático, e você vai ver que essa é uma característica dos grandes homens de Deus. Nós vemos claramente na vida de Moisés. A palavra do Senhor nos fala lá em Êxodo capítulo 2 versículo 11, que quando Moisés estava lá no Egito, quando ele vivia no palácio do faraó, quando ele estava sendo ali tratado como o filho do faraó, tendo também das melhores roupas, aprendendo com os melhores professores, os melhores e maiores mestres do Egito, ensinavam, treinavam Moisés. Ele comia da melhor comida, ele comia da comida do palácio do faraó. Mas a Bíblia nos diz em Êxodo 2 versículo 11, que um dia Moisés sai do palácio, e Moisés desce lá até a cidade, para ver como estavam o seu povo, como estavam os israelitas. E quando ele chega lá, eu sei que você conhece a história, você sabe que quando ele chega lá, ele vê um egípcio, ferindo, maltratando, espancando um israelita, e a empatia, a dor sentida no coração de Moisés, o levou a defender aquele israelita, ao ponto de que ele mata aquele egípcio, e essa foi a razão pela qual ele teve que fugir do Egito, e ficou durante 40 anos morando lá no deserto, dentro de um propósito de Deus. Moisés também tinha empatia, um grande líder, um grande homem de Deus. Nós vemos em Neemias capítulo 1 versículo 4, uma outra característica que marcou a vida de Neemias: o quebrantamento. A Bíblia diz que ele assentou-se, que ele chorou e que ele lamentou quando ele recebe a notícia do seu povo, da sua cidade. Ele teve o seu coração quebrantado, ele não teve vergonha de chorar na presença de Deus. Ele sentiu dor pelo seu povo, e ele se quebranta, ele lamenta, ele chora, ele começa a interceder, ele começa a clamar a Deus. Nós vemos outra característica, Neemias, ainda no capítulo 1, no versículo 4, ainda a palavra do Senhor nos diz que ele orou e ele jejuou. Ele era um homem disciplinado, ele tinha disciplina na oração e no jejum. Muitas vezes para a igreja é tão difícil dizer vamos orar. Quando nós falamos em oração, as pessoas fogem até. Mas a oração não é apenas você estar de joelhos dobrados dentro de uma igreja ou sobre um altar. Oração é um estilo de vida. Oração é conversar, é compartilhar, é falar com Deus e ouvir Deus falando, é um diálogo. Oração é um estilo de vida. Neemias era disciplinado, ele orava, ele jejuava. E o historiador Flávio Joséfo, ele declara que Neemias orou e jejuou durante 120 dias. Foi um período de 120 dias, segundo Flávio Joséfo, que ele ficou orando e jejuando, até que ele fosse à presença do rei e declarasse o que estava acontecendo. Sabe o que é 120 dias? São 4 meses, orando e jejuando, até chegar à presença do rei. Neemias também tinha uma outra característica: ele se arrependeu. Mas ele tinha motivos para arrepender? O arrependimento fazia parte da vida dele. A Bíblia nos diz no capítulo 1, ainda no versículo 5, que ele se arrepende. Na sua oração ele pede perdão a Deus pelos seus pecados. Ele pede perdão a Deus pelos pecados dos seus pais. Ele pede perdão a Deus pelo pecado da sua nação. Nós orarmos,
aquebrantados e nos arrependermos diante de Deus, pedirmos perdão pelos nossos pecados, já não é fácil, é verdade ou não é? Não é fácil você pedir perdão dos seus pecados. Para que você peça perdão, você tem que admitir que pecou. Neemias pediu perdão por si, ele pediu perdão pelos seus pais, ele pediu perdão pela sua nação, ele se apresentou diante de Deus em arrependimento. Muitas vezes nós temos nos esquecido disso, que para que as coisas aconteçam como Deus quer que aconteça na nossa vida, nós precisamos passar por esse processo do arrependimento e do pedir perdão a Deus. Senhor, perdoa pelos meus pecados. Senhor, perdoa os meus pais. É mais fácil nós acusarmos, criticarmos e julgarmos os nossos pais pelas falhas que cometeram para conosco, do que pedirmos perdão. Senhor, perdoa, porque eles erraram, eles transgrediram, eles fizeram tantas coisas erradas, mas eu peço perdão por eles. Senhor, eu peço perdão pela minha nação, eu peço perdão pelo Brasil idólatra, eu peço perdão, Senhor, pelo Brasil corrupto. É muito mais fácil nós criticarmos e falarmos de corrupção, de idolatria, mas nós temos essa autoridade. Neemias usou esse poder e essa autoridade. Ele se arrependeu pelos seus pecados, dos seus pais e pelo pecado da nação. Neemias, ele fez tudo isso firmado nas promessas. Neemias 1, capítulo 1, versículo 8 e 9, Neemias, na sua oração, ele falando com Deus: Senhor, Tu fizestes uma promessa para Moisés, lá no passado, séculos atrás, o Senhor fez uma promessa para Moisés, que libertaria o povo do Egito, que daria uma terra especial, uma terra prometida, onde manava leite e mel. O Senhor prometeu que eles gozariam dessa terra, mas o Senhor, na sua sapiência, já declarou que o povo haveria de transgredir, quebrar as leis, se prostituir com outros deuses, que estariam durante um período de exílio, seriam espalhados sobre toda a terra, mas o Senhor prometeu que se clamasse, se invocasse o seu nome, o Senhor reuniria todo o povo das mais distantes regiões por onde estavam espalhados, e o Senhor restauraria a sua terra. O Senhor levantaria. Neemias orou baseado na promessa. Ele estava fundamentado na palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Neemias, naquele momento, ele estava ali, ele estava ainda em Suzã, quando ele fez essa oração. Ele era copeiro, ele tinha acesso ao rei, mas ele não abriu mão de quem ele era um servo de Deus, ele era um judeu, ele era um portador da promessa, ele era um influenciador onde ele estava. Quando ele chega diante do rei, o rei sabia que ele era judeu, o rei sabia que ele orava, o rei sabia que ele clamava a Deus. Ele não se omitiu diante do rei, onde ele estava, ele era um influenciador. Deus colocou cada um de nós que aqui estamos em lugares diferentes, alguns em postos mais elevados, outros em lugares mais simples, mas Deus nos colocou a cada um em lugares para sermos influenciadores do meio onde nós andamos. Você na sua escola, criança, você é um influenciador, você tem que representar Jesus ali onde você está. Você jovem na sua faculdade, você mulher na sua casa, no seu trabalho, você é empresário na sua empresa, onde quer que nós estejamos, nós precisamos ser influenciadores, porque o Senhor está em nós. Neemias foi um influenciador, ele influenciou o homem mais importante do Império Medo-Persa, ele influenciou, ele moveu através da vida dele. Neemias capítulo 2, versículo 1 e 2, nós vemos que o Senhor, através da oração de Neemias, tocou o coração do rei. Nós vemos lá em Gênesis 41:40, falando a respeito de José.
Você conhece a história de José? José lá no Egito, ele foi colocado como governador do Egito. O que ele fez? Ele foi um influenciador. Ele mudou a história do Egito. Ele influenciou o faraó. O homem mais importante do Egito foi influenciado por José. Nós vemos em Esther capítulo 4 versículo 14 também falando, vamos colocar uma mulher aqui, né, pastora Sabrina, falando a respeito de Esther, uma menina que foi levada escrava, que não cresceu junto com seus pais, foi criada pelo seu primo Mardoqueu, mas ela recebeu algo muito especial do Senhor. Ela nasceu uma menina muito bela, ela era linda, ela era formosa, e através da beleza dela, ela foi colocada onde? Ela foi colocada no palácio lá de Assuero, ela foi colocada, ela ocupou o lugar da rainha Vasti, ela foi colocada como uma rainha no palácio, para quê? Para que ela fosse influenciadora. Ela mudou a história do rei, ela mudou a história do seu povo como influenciadora. Você é um influenciador, você tem que ser um influenciador em todos os meios onde você anda. E a palavra do Senhor nos fala algo precioso na vida de Neemias. Neemias capítulo 2 versículo 12, ele fala que eu não compartilhei com ninguém aquilo que ele haveria de fazer em Jerusalém. Neemias tinha uma característica de alguém que pode e que deve e que vai reconstruir o que foi danificado. Neemias sabia que havia um tempo de falar, mas havia um tempo de se calar. A Bíblia nos diz que ele viaja, quando o rei autoriza que ele sai de Suzã e vai para Judá, lá em Jerusalém, e há uma distância de 1450 quilômetros entre Suzã e Jerusalém, e a Bíblia diz que ele viaja a cavalo. Você já viajou a cavalo mais de 1400 quilômetros? Já viajou a cavalo, pastor Jimmy? Quanto tempo você acha que gastaria para viajar a cavalo? Percorrer uma distância de 1450 quilômetros. Eu te asseguro que não foi muito rápido. A Bíblia relata que Esdras, que foi antes de Neemias, de Suzã para Jerusalém, ele gastou 4 meses de viagem. Imagino que Neemias tenha gasto um pouco menos, mas ele viajou todo esse trajeto. Ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, depois de 450 quilômetros percorridos, ele descansa durante 3 dias. Depois que ele descansou 3 dias, durante a noite, ele vai para ver qual era a realidade da cidade de Jerusalém. E ele vai com apenas algumas pessoas, dos seus amigos mais íntimos, e ele não fala nada para ninguém, durante a viagem, durante os 3 dias de descanso, enquanto ele estava percorrendo, olhando a realidade da cidade, ele não comentou nada com ninguém. Sabe qual é o maior inimigo do homem hoje, não só da mulher, mas do homem como ser humano? É a sua boca grande, ou a sua língua incontrolada. A Bíblia diz que vida e morte está no poder da palavra. Sabe o que tem acontecido hoje? Pessoas têm declarado morte através das suas palavras sobre a sua própria casa, sobre a sua própria família, sobre os seus próprios negócios. Sabe aquela pessoa que abre a sua boca para dizer não vai dar certo, não consigo, não posso, não dá? Não faça isso, pastor Jimmy. É a primeira semana do mês, é a primeira semana do ano, as pessoas estão viajando, ninguém vai querer participar, pastor Jimmy, da entrega total. Não faça isso, criando morte, criando impedimento. A palavra de Deus nos diz que vida e morte está no poder da palavra. O mundo não tem entendido que tem uma arma poderosa para usar, a palavra sendo liberada. Mas há momentos, quando não se sabe o que falar, é melhor calar-se. Neemias sabia disso, ele não falou nada para ninguém. Por quê? Porque você vai ver no capítulo 2, no versículo 19, quando ele se levanta, no versículo 17 e 18, ele se levanta para declarar o que ele foi para fazer.
imediatamente no versículo 19 você vai ver que se levanta Sambalate, Tobias e Gesem. Três líderes importantes de destaque se levantam para se opor à grande obra que Neemias estava para realizar. Que o Senhor te alerte hoje. Muitas vezes você tem se perguntado, mas o porquê que tanta oposição tem se levantado contra os meus projetos, os meus planos? Deus te responde hoje, porque você tem falado na hora que deveria ter ficado calado. Silêncio, fale com Deus. Características de um homem e de uma mulher que tem poder e tem autoridade para reconstruir. A palavra do Senhor nos diz que Deus sempre levantará pessoas para nos ajudar a cumprir com o propósito que Deus colocou sobre nossas mãos como responsabilidade. Mas o inimigo sempre se levantará em oposição. Mas nós estamos aqui nessa noite para declarar que o que aconteceu com Neemias, ele se levanta. Um grupo de pessoas se levantam e dizem: Neemias, nós vamos com você. Nós vamos embarcar com você nesse desafio. Nós vamos lutar com você. Nós vamos reconstruir a nossa cidade. Nós vamos reconstruir os muros da nossa cidade. Nós vamos reconstruir as portas da nossa cidade. Nós vamos levantar tudo aquilo que os nossos inimigos destruíram. Enquanto este grupo de pessoas valentes e corajosas disseram: nós vamos com você, os inimigos se levantaram para dizer: não vai dar, você não vai conseguir. Mas eu quero declarar que da mesma forma que foi declarado sobre Neemias, e a palavra do Senhor nos diz que Neemias, apesar de enfrentar todas as adversidades da oposição, Neemias disse: nós não podemos parar, porque nós temos uma grande obra para concluir. E sabe o que aconteceu? Em 52 dias, Neemias concluiu a grande obra que Deus colocou sobre as suas mãos para realizar. Em 52 dias, ele alcançou o objetivo. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus: há uma grande obra para ser feita aqui neste lugar. Há uma grande obra para ser realizada aqui nessa cidade. Há uma grande obra para ser realizada aqui na comunidade ativa. Deus já está trabalhando. Deus trabalhou durante todos estes meses. Deus trabalhou enquanto os pastores, enquanto os líderes, enquanto você orava, você jejuava, você clamava. Deus já moveu o coração do rei. Deus já moveu o coração das pessoas ao redor deste templo. Deus já moveu o coração dos líderes. Deus já moveu para que tudo aquilo que seja necessário para que essa obra se complete, se concretize, já está liberado no mundo espiritual. Ele está falando, o rei está declarando: o que você quer, o que você precisa, eu te dou, eu tenho autoridade para te dar. Os inimigos vão se levantar, mas nós estamos aqui para declarar que todo inimigo que se levantar contra a obra do Senhor, contra o povo do Senhor, já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. 2022, aleluia, é tempo de restituição. É tempo de restituição. Nós estamos vivendo um ano profético. A pandemia mudou a história do curso da humanidade. Essa pandemia fez com que a igreja também fosse atingida e mudada, porque a igreja durante muitos anos, durante muito tempo, a igreja se acomodou, a igreja fechou os seus olhos para a realidade do mundo afora, mas o Senhor está declarando e dizendo: eu estou começando um novo período, um novo tempo na história da igreja. Eu vou restituir, eu vou trazer de volta, eu vou colocar na mão dos meus servos, eu vou colocar na mão dos fiéis, eu vou colocar na mão dos remanescentes todas as riquezas, porque eu sou o Deus Criador dos céus e da terra.
O nosso Deus, Ele tem o domínio não só de 180 nações, mas Ele tem o domínio dos céus e da terra. O exército de anjos de Deus está à nossa disposição para trabalhar em nosso favor, para agir em nosso favor, e eles foram liberados por Deus. O rei responde à tua oração. O rei diz para você: peça o que você quer. O que o diabo tentou tirar de você no ano de 2021? Ele tentou tirar a tua esperança no futuro? Ele tentou tirar a tua alegria? Ele tentou tirar a tua saúde? Quem sabe você perdeu tantas coisas no ano de 2021. Quem sabe você esteja vivendo hoje a mesma situação que a família de Neemias estava vivendo lá em Jerusalém, longe, distante, afastado, 1450 quilômetros longe, mas Deus levantou Deus precisou apenas de um homem que acreditasse e se posicionasse para dizer: eu vou fazer a diferença. Deus não precisa de milhares, Deus não precisa de milhões, Deus precisa de um homem, uma mulher, uma criança, um jovem. Ele precisa de um apenas para mudar a história de uma nação. Você está disposto a ser esse um que Deus precisa? Você está disposto a ser um? Quando um se levanta, como Neemias se levantou, a história de uma nação mudou. Eu quero dizer que Deus está buscando hoje Neemias aqui neste lugar. Ele está procurando Neemias. E se você for ver a história bíblica, Neemias é considerado como um dos grandes líderes do povo. Mas Neemias não é reconhecido apenas na história bíblica. Se você for olhar, há um livro muito interessante que fala a respeito das grandes batalhas. Você vai ver que Neemias é mencionado pelo escritor das grandes batalhas como um dos 10 maiores estadistas que o mundo já viu, porque ele reconstruiu uma nação. Ele reconstruiu uma nação, porque ele se colocou nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que o diabo tentou levar, tudo aquilo que o diabo danificou, o rei preparou recursos para a reconstrução. E a reconstrução depende de uma entrega total. A reconstrução depende da entrega total. Esta é a chave. É a chave para a reconstrução de tantas coisas que foram danificadas. A chave para a restituição de tantas coisas que o diabo tentou tirar e tentou matar na sua vida. Nessa noite, com bastante alegria e com bastante temor e temor diante de Deus, eu quero declarar, como boca nas nações, como o Senhor tem me levado a muitas nações para declarar que do Brasil sai fogo para alcançar nações, que do Brasil sai poder para alcançar nações. Eu quero usar o poder criador da palavra para declarar que da comunidade ativa, que daqui deste lugar, que daqui deste ministério, Deus levanta homens e mulheres para reconstruir nações. Para reconstruir nações, a partir da tua casa, a partir da tua família, você vai reconstruir nações, você vai ter nas suas mãos a restituição, mas você precisa fazer o mesmo que Neemias fez, você precisa se entregar totalmente nas mãos do Senhor. Ele não está procurando 10%. Ele não procura 20, 50, 80, nem 99%. Ele está procurando homens e mulheres dispostos a dizer: eu me entrego totalmente nas tuas mãos, Senhor. Eu me entrego 100%. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: eu abro mão da minha vontade,
Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Não é mais a minha vontade ou a tua vontade, não é a sua vontade, pastor Jimmy, mas é a vontade dele que permanece na sua vida. E eu louvo a Deus que por essa direção que o Senhor te deu, entrega total, esta é a chave, entrega 100% nas mãos do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que tem coragem de dizer: eu quero fazer a entrega total da minha vida, sabendo que não será mais você que vai viver, mas é Ele que vai viver em você. E eu quero te garantir, conforme a palavra nos diz, que Ele vai fazer da melhor forma, e você vai alcançar o objetivo pelo qual você nasceu, o objetivo pelo qual Ele te trouxe a essa terra, porque você vai chegar aonde Deus tem proposto para você chegar. Tem pelo menos um nessa noite que tenha coragem de dizer: eu quero ser um Neemias para reconstruir, a começar da minha vida. Quem sabe a tua vida foi bombardeada, quem sabe a tua própria vida, a tua própria estrutura pessoal foi detonada pelo inimigo, mas eu te trago uma ótima notícia: você continua vivo e você pode reconstruir, e você pode começar a partir de você, você pode começar a reconstruir a partir da tua vida. Com a tua vida reconstruída, você vai reconstruir a tua família, vai reconstruir a tua família que foi tão afetada. A tua família vai reconstruir o teu bairro, a tua cidade, a tua nação, até os confins da terra serão alcançados pela tua vida, como foi alcançado pela vida de Neemias. Nós vemos que até hoje o povo de Israel, até hoje os judeus se levantam para dizer: houve um homem que fez uma entrega total nas mãos de Jeová, e nós somos abençoados até hoje. Tem um que quer tomar essa decisão hoje? Se tiver, enquanto o ministério da adoração, da música, estará adorando ao Senhor, eu quero que você pense muito bem naquilo que nós trouxemos de uma forma tão simples, tão direta ao teu coração. Você tem nas tuas mãos o poder de decisão. Neemias poderia ter decidido ficar no conforto do palácio em Suzã, continuar sendo o copeiro do rei e deixar tudo lá longe, lá distante, e continuar a sua vidinha. Mas ele decidiu fazer uma entrega total nas mãos de Deus. Ele decidiu, e ele agiu, e ele mudou a história. Você tem o poder de decisão hoje, não é amanhã, não é daqui um mês. Hoje você tem o poder de decisão. Você quer começar um processo de reconstrução? Você quer fazer a sua entrega total nas mãos do Senhor hoje, e dizer: Senhor, eu abro mão de tudo. Senhor, eu entendo que o Senhor tem propósitos com a minha vida onde eu estou, e eu quero começar o processo de reconstrução. Se tiver alguém, pelo menos um nessa noite, que tenha coragem para dizer e tomar essa atitude: eu quero, eu quero orar em teu favor, e eu quero declarar que a mesma bênção que estava sobre Neemias vai estar sobre você. A unção de aceleração será liberada sobre a tua vida. A unção da aceleração. Em 52 dias, Neemias